Ellen White comeu carne? Depois da mensagem de saúde, ela comeu carne? Ela foi, de alguma forma, hipócrita? Vamos lá. Vamos mostrar o que aconteceu, ok? Ellen White e a carne. Vamos direto para os textos, ok? Primeiro nós vamos falar qual era a posição dela, ok? Posição dela, bem rapidamente para vocês. Vamos lá. Podemos ter confiança em ministros que, à mesa, onde se serve carne, juntam-se aos outros para comê-la? Nós podemos confiar em pastores que comem carne? Nós podemos confiar em ministros e obreiros que comem carne? Nós podemos confiar em presidentes de Associação Paulista Sul, Paulista Leste, União, etc., Rio Sul Grandense, qualquer coisa. Nós podemos confiar nessas pessoas que comem carne, que se apresentam como ministros, pastores adventistas? Essa é a pergunta que ela fez. Próximo texto. Há ministros que em seus hábitos alimentares desconsideram completamente a luz que Deus deu ao seu povo sobre a reforma da saúde. Sua autocomplacência enfraqueceu sua piedade e adoentou sua espiritualidade. Olha só que coisa. Então, comer carne, de uma forma ou de outra, ir contra a reforma da saúde, impacta diretamente na sua piedade e também na sua espiritualidade. Será que aconteceu isso com Jesus? Porque Jesus comia carne. Até onde eu sei, Jesus comeu carne. Vamos para o próximo texto. Nenhum homem deve ser separado, olha o termo, nenhum. Nenhum homem deve ser separado como um mestre do povo, ou seja, um professor, uma pessoa que ensina, né? Enquanto o seu próprio ensino ou exemplo contradiz o testemunho que Deus deu aos seus servos, ok? Ministros, pastores, para dar em relação à dieta, pois isso trará confusão. Seu desprezo pela reforma da saúde o desqualifica para estar de pé como mensageiro do Senhor. Portanto, se você come carne, se você não respeita a dieta que Deus mandou por Ellen White, se você desrespeita isso, você não está qualificado para pregar a palavra de Deus. Então você não pode ser pastor, você não pode ser obreiro, ministro. Se você come carne dentro do universo adventista, você não está qualificado para representar e ser a voz de Deus para o povo, nem ensinar, tá? Que ela usou a palavra mestre, né? Você não ensina e você também não representa o Senhor, Deus, como mensageiro de Deus, se você tem alguma coisa contra ou contradiz aí a reforma de saúde de Ellen White. Próximo texto. Acima de tudo, olha o que ela diz, acima de tudo, não devemos, com nossas penas, ou no caso, nosso testemunho, nossas palavras, né, nossas publicações, nossos jornais, né, o que nós escrevemos, defender posições que não colocamos à prova em nossas próprias famílias, em nossas próprias mesas. Isso é dissimulação, uma espécie de hipocrisia. Olha que coisa. Então, Ellen White está falando o seguinte, se você vai lá e fala uma coisa, mas lá na sua mesa você diz outra, você age de outra forma, lá fora você fala, a reforma de saúde, Ellen White, a mensageira de Deus. Aí depois você vai lá na sua casa, você come carne. Qual que é o nome que ela dá para isso? Dissimulação e hipocrisia. Basicamente isso. Então, na cabeça de Ellen White dos Adventistas, Deus mandou uma mensagem de saúde para ela. Essa mensagem é divina, é uma revelação extra bíblica. Revelação da mensagem de saúde de Ellen White não é bíblica, é extra bíblica. Como diz o Leandro Quadros, é uma mensagem não canônica. É não canônica. A mensagem de saúde do Adventismo é não canônica. Então, essa revelação extra, que é extra bíblica, se você fala e prega essa mensagem, mas lá na tua casa você tem um bife de picanha em cima da sua mesa, você está sendo dissimulado, você está sendo hipócrita, ok? Mensagem direta para os adventistas, obreiros, pastores, professores, seja lá o que for. Mais uma. Não é hora de todos buscarem eliminar os alimentos carnes? Já vimos esse texto aqui várias vezes. Como podem aqueles que procuram tornar-se puros, refinados e santos, para que possam ter a companhia dos anjos celestiais, continuar a usar como alimento algo que tem um efeito tão prejudicial sobre a alma e o corpo? Lembre-se que ela inclui aqui chá, café, carne, entendeu? Todos esses alimentos, ela fala que os anjos de Deus não vão estar perto de você, mas o anjo acompanhante estava do lado dela. Vamos conferir. Não mudei meu curso nem um pouco, desde que adotei a reforma de saúde. Lembre-se, olha esse ano, 1869. Não mudei nem um pouco desde que adotei a reforma de saúde.
Não dei um único passo para trás desde que a luz do céu brilhou sobre esse assunto em meu caminho. Adotei a reforma de saúde vinda do trono de Deus. Ellen White está falando. Rompi com tudo de uma vez, com a carne, com a manteiga e com 3 refeições. Deixei essas coisas por princípio. Tomei minha posição na reforma da saúde por princípio. Ou seja, foi ela que recebeu a mensagem, ela tem que seguir o que ela recebeu, ela é a mensageira. Ellen White não pode, como mensageira de Deus, Ellen White não poderia colocar um pedaço de carne na boca. Ela não poderia tomar uma gota de café, não poderia comer nada, nem chá, nem nada, ok? Ela que recebeu a mensagem, gente. Não fui eu, não foi você, foi ela. Então, ela está falando, devido, né, ao fato dela ter recebido a mensagem, não mudei o meu curso, nem um pouco, desde que adotei a reforma de saúde. Tá na sua frente aí para você ver. E depois ela fala, rompi com tudo de uma vez. Com a carne, com a manteiga e com 3 refeições. Não sei porque 3 refeições tem algum problema, mas vamos lá, segue o jogo. Por último, excelente texto. Não prego uma coisa e pratico outra. Repito para você, adventista, leia. Não prego uma coisa e pratico outra. Não apresento aos meus ouvintes regras de vida para que as sigam, enquanto eu faço uma exceção no meu próprio caso. Excelente, Ellen White. Excelente. Então, você não prega uma coisa e pratica a outra. Você está seguindo a mensagem de saúde que Deus te revelou. Excelente. Olha só, adventista, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo de profetisa. Vocês não precisam dizer mais nada. A gente pode acabar a nossa apresentação aqui, certo? Podemos encerrar nossa apresentação. Vou desligar o vídeo aqui, desligar a câmera, porque Ellen White garantiu que ela não arredou o pé da mensagem de saúde e muito menos, ela foi pregar algo que ela não fazia. Então tá bom. Mas eu, antes de fechar essa apresentação, tenho mais alguns slides que eu quero mostrar para vocês. Pergunta, adventista. Quando Ellen White recebeu a mensagem da reforma de saúde? 6 de junho de 1863. Guarde esse número. Guarde esse número que nós vamos precisar, nós vamos usar algumas vezes esse número. 1863. Ok? Vamos lá então? Ellen White seguia o que ela pregava? Voltando aqui no texto, ela disse, não prego uma coisa e pratico outra. Novamente ali, não prego uma coisa e pratico outra. Precisa de contexto, gente? Precisa de contexto? Não prego uma coisa e pratico outra. Muito bem. Vamos para um slide. Um jovem da Escócia, leia o texto, gente. Eu leio só por uma questão, mas eu vou ler seguido, não vou ficar fazendo pausa não, tá? Vamos seguir em frente. Você pausa na sua televisão, no seu celular aí, você pausa e lê com calma. Um jovem na Nova Escócia tinha chegado da caça. Ele tinha um quarto de veado. Ele havia viajado 32 quilômetros com esse veado nas costas. Eu não vou nem entrar nesse pormenor de você andar, viajar 32 quilômetros com um veado nas costas. Não vou entrar nessa questão, tá? Pode ser que tenha acontecido. O restante do veado, ele deixou pendurado na floresta. Ele viu 6 alces, mas não tentou atirar neles, pois sabia que não poderia carregá-los. Para quem conhece um pouco da natureza, sabe que o alce ele é um pouquinho maior do que o veado, né? Ele nos deu, preste atenção, gente, ele nos deu um pedaço de carne, não está escrito alface ali, tá? E também não está escrito pepino, tomate, muito menos a qualquer coisa referente a que nasce e brota da terra, está escrito carne, ok? Ele nos deu um pedaço de carne que transformamos em caldo. Isso aconteceu 10 anos após a mensagem de saúde. Vamos para o próximo texto. Fiquei no convés até o escurecer. Então entrei na cabine, onde o balanço do barco me deixou muito enjoada. Natural, pessoas que viajam de barco, algumas pessoas têm problema de enjoo. Isso foi em uma segunda-feira, e eu não consegui me levantar daquele momento até a manhã de quinta-feira, tomando apenas
uma vez, durante esse período, um pouco de caldo de tomate. Não. Caldo de alface. Não. Caldo de carne e biscoito. Há 15 anos após receber a mensagem, estava lá, chacoalhando no barco, passando mal, estava lá, devia estar enjoada. A pessoa falou assim: essa mulher tá fraca aqui, precisa dar um pouquinho de carne para ela. Deram um caldo de carne para ela. Pronto, tá ali, 10 anos, 15 anos depois de receber a mensagem. Olha aqui o veado de novo, vamos lá. Na manhã de Natal, tomamos café da manhã juntos. James Cornell, Florence e Clara, suas 2 filhas, e o irmão e a irmã Moore. E seus 3 filhos, a irmã Baylor e Etta. Uma menina que morava com eles e a irmã Daniels, nossa cozinheira, meu pai e eu. Tivemos um quarto de veado cozido e recheado. Opa, peraí. Deixa eu ver se eu li direito. Tivemos um quarto de repolho cozido e recheado. Não. É um quarto de veado cozido mesmo. Então, estava tão macio quanto frango. Peraí. Ela comeu um quarto de veado recheado e estava tão... Ela falou que estava macio quanto um frango. Então não é mato. Isso aí não é alface, não é repolho, não é... Não, é carne mesmo. Carne de veado. Tem contexto? Eu acho que tem contexto, né? Carne é carne. Eu acho que veado cozido significa veado cozido. E veado cozido é recheado, mais ainda. E ela disse que estava macio igual frango. Todos nós apreciamos muito. Há bastante carne de veado no mercado. Parece que era uma das carnes favoritas dela aí. Ellen White parece que tinha um favoritismo aí por uma carne de veado. 15 anos após receber a mensagem de saúde, isso foi em 1878. Tá aí, mais um texto para vocês. Na manhã de quinta-feira, levantamos de nossos beliches revigorados pelo sono. Às 8 horas, pegamos uma porção de tomate prensado. Não. Às 8 horas, pegamos uma porção de frango prensado fornecido pela matrona do sanatório, talvez a gerente, alguma coisa assim, né? Colocamos em um balde de 2 litros e colocamos no fogão. E assim tivemos um bom caldo quente de repolho. Não, um bom caldo quente de frango. Ô, gente, peraí, tem alguma coisa errada aqui. 17 anos depois que ela recebeu a mensagem de saúde, ela pegou uma porção de frango, jogou numa talha com 2 litros de água, jogou no fogão e fez um caldão de frango para comer. Interessante, 1880. Interessante. Eu acho que precisa de contexto aqui, talvez. A gente precisa saber se esse frango de fato era frango, ou se esse frango foi escrito em grego ou em aramaico, ou talvez seja uma outra língua, talvez a língua de Canaã, que ela ouviu na visão dela, né? Lembra que Ellen White falou na língua de Canaã, se comunicaram, ela não entendeu muito bem quando ela voltou para a Terra. Deve ter sido isso, porque para mim eu tô lendo frango. Vamos pro próximo. Mais um. Aqui ela está se comunicando com alguém. Vamos ver. Mary, se você puder me conseguir uma boa caixa de arenques, são peixes frescos, por favor, faça isso. Os últimos que o Willie comprou estão amargos e velhos. Peraí, tem passado aí. Então ela comeu peixes no passado, antes desse tempo, antes do momento que ela escreveu, ela já tinha comido peixe. E ela não gostou, porque ela falou que estavam amargos e velhos. Se você puder comprar latas, digamos, meia dúzia de boas latas de tomate, por favor, fala. Opa, apareceu um vegetal aqui. Apareceu alguma coisa aqui da terra. Peraí, alguma coisa que vegetariano gosta aqui bastante, que é tomate, tenho certeza. Vamos precisar delas. Se puder conseguir algumas latas de boas ostras, compre. Peraí, ostras? Ô, irmão White, mas isso foi 19 anos, já passou 19 anos da mensagem de saúde, e a irmã White está comendo ostras e está comendo peixe fresco. E comeu antes e não gostou, porque o Willie trouxe o que o Willie trouxe, ele não soube escolher direito os peixes, não, porque estava ruim. Agora, ostras? Ô, irmão White, como assim? Mas como é que fica a mensagem de saúde, irmão White? Não tá dando para entender. Você recebeu a mensagem do céu, recebeu do trono, tá chibatando todo mundo aí com chicote, batendo em todo mundo que tá lá, ministro não pode comer carne, que ministro não pode fazer aquilo. Que palhaçada é essa?
Que palhaçada é essa? Que vergonha é essa que está acontecendo aqui? Mais um. Temos bastante espaço, boa comida, em abundância. A irmã McOmber escaldou o frango. Frango? De novo, franguinho? Escaldaremos a carne amanhã de manhã. Bom, ela já tem histórico de que gostava de um caldo. Tá aqui, vai escaldar o frango. E acho que aqui tem dois tipos de carne, viu? Porque ela menciona frango, que a McComber, ela escaldou o frango. Escaldaremos a carne amanhã. Então, talvez vai escaldar 2 vezes o mesmo frango, ou escaldou o frango e depois vai escaldar a carne. Vamos saber, a gente não sabe, né? Mas, como ela disse, boa comida e em abundância. Que boa comida era essa, irmão White? Ela fala aqui embaixo, que boa comida era essa? Frango e carne. 1884, 21 anos. 21 anos depois de receber a mensagem de saúde. Portanto, vamos voltar ao que ela disse? Em 1886, adventista. Vamos lá? Não prego uma coisa e pratico outra. Não apresento aos meus ouvintes regras de vida para que as sigam enquanto faço uma exceção no meu próprio caso. 1886. Ou seja, se nós voltarmos no tempo, 1884 ela estava escaldando o frango. 1882 ela estava comendo peixe e ostras. 1880 ela estava com a boca no frango de novo. Depois ela vai para carne do veado, 1878. E depois ela vai para carne de novo, 1878. Depois ela vai para carne do veado de novo, 1873. Aí depois, em 1866, depois de comer toda essa comilança, ela vem com a cara de pau, e fala para você que não prego uma coisa e pratico outra. Não apresento aos meus ouvintes regras de vida para que não siga enquanto faço uma exceção no meu próprio caso. Precisa de contexto, pastores adventistas? Responda. Precisa de contexto? Precisa de contexto ou não? Vocês querem falar que ela escreveu, foi traduzido carne, mas no grego quer dizer que era um abrolho? Ela só não deu a receita de como ela preparou, porque eu acho que faltou folha ou faltou tinta. Portanto, hoje você teve a oportunidade de conhecer a churrascaria de Ellen White. Até a próxima. E a gente se vê no próximo vídeo.